Tema de hoje, dando continuidade ao que nós vemos estudando esses dias sobre predestinação, eleição e vocação. Hoje nós vamos falar sobre, continuando o nosso tema, vamos falar sobre o livre-arbítrio, algo relacionado ao livre-arbítrio, e o texto em que Paulo fala que ele esmurra o seu corpo e o reduz à escravidão. Qual o sentido disso? Nós já vimos falar desses dias que os calvinistas ensinam que a salvação ela é através de um decreto, um duplo decreto de Deus. Sendo um decreto, não depende do homem. Nós já vimos isso. Deus é quem escolhe quem é salvo ou não. É assim que os calvinistas dizem, é assim que eles acreditam. Mas não é assim que nós temos visto que a palavra de Deus nos ensina. Segundo a doutrina de João Calvino, o homem não tem direito de escolha. Quando ele nasce, ele já nasce predestinado. E nós vimos realmente qual é o sentido da palavra predestinado. Nós vimos esses dias. O sentido de pré-determinação, pré-orientação, pré-disposição para a salvação. Não o sentido hoje atribuído pelo calvinismo, predestinação, para salvação ou para perdição. Toda a mensagem da Escritura ensina que Cristo veio para salvar os pecadores. E Paulo dizia, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Levando para esse ponto de vista, Paulo diz também que ele foi escolhido lá no ventre da mãe dele, antes da fundação do mundo. Se Paulo foi escolhido, segundo a doutrina calvinista, antes da fundação do mundo, então Paulo já seria um predestinado para a salvação. Contudo, Paulo diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele era o principal, ou seja, ele também era um pecador, ele se inclui na classe dos pecadores redimidos que precisam da graça de Cristo. Mas essa salvação, ela é através de uma chamada, de um convite. Por isso que em Atos 2,38, Pedro disse, arrependam-se, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. E aqui entra outro tema, que é sobre o batismo, que é em nome de Jesus. A igreja primitiva somente batizava em nome de Jesus Cristo. Nós já vimos isso também. Então, a salvação está disponível para todas as pessoas. Romanos 8,32 diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus entregou o seu próprio filho. Romanos 11,32, Paulo, continuando na sua linha de pensamento inspirado, diz que Deus a todos encerrou na desobediência, ou seja, Deus considerou todos debaixo do pecado, para que ele pudesse também usar da sua misericórdia para com todos. Todos são alvos para a misericórdia. Você é um alvo em potencial da misericórdia. Eu sou um alvo em potencial dessa misericórdia. Essa misericórdia, ela não é parcial. A palavra diz em Romanos 11,32 que ela é uma misericórdia destinada para todas as pessoas. Também em Tito, capítulo 2, verso 11, nós vemos mais uma vez que a graça de Deus, diz aqui a palavra, se manifestou salvadora. A graça de Deus traz salvação para todos os homens, todas as pessoas, toda a humanidade. Ou seja, se alguém tivesse nascido com o carimbo do decreto calvinista, não era necessário que essa graça estivesse disponível para todas as pessoas. Também em João 12,32, Cristo diz, e eu, quando for levantado da terra, ele aqui se refere à sua crucifixão, atrairei o poder da sua graça, o poder do seu sacrifício, iria atrair todos a ele mesmo, todas as pessoas, não apenas alguém que hipoteticamente está marcado com o decreto de dupla salvação do calvinismo, mas todas as pessoas. Então, os calvinistas ensinam que só os predestinados são atraídos, mas Cristo disse que na sua crucificação, ele atrairia não apenas alguns, não apenas os destinados, os predestinados, os salvos, os que têm o duplo decreto, mas todos os seres humanos. 1 João capítulo 2, verso 2 diz que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Quando João está escrevendo aqui, ele está escrevendo isso para uma comunidade de pessoas que criam, para pessoas que haviam sido salvas, pessoas que haviam sido renovadas, reformadas, mudadas, lavadas pelo Espírito. Ele diz, ele é a propiciação dos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados próprios, nós que já cremos, nós que cremos na sua palavra, que vivemos a nova vida, mas ainda pelos do mundo inteiro. Mas é preciso que o mundo inteiro aceite também. É preciso uma atitude de fé. Então, em 1 João 2,2, João fala
que a propiciação, que a salvação está disponível para o mundo inteiro. Então, ele diz isso. Ele é essa propiciação e a possibilidade de salvação está para todas as pessoas, desde que eles venham a crer. Porque a graça se manifestou salvadora para todos os homens. Quando nós vamos para Gênesis, no capítulo 3, nós vemos ali a tentação. Adão e Eva no jardim. Nós temos a possibilidade da tentação e da queda. Nós temos uma demonstração de que o homem tinha o direito de escolher entre a obediência e a transgressão. Ou será que alguém acredita que Adão foi criado condicionado a cair, condicionado a pecar? Não. Ele teve o direito de escolha entre a obediência e a transgressão. E em Apocalipse também, na última mensagem para os nossos dias, mais uma vez nós temos esse direito apresentado. Para que não haja dúvidas, você tem o direito de escolher o seu caminho. Você tem o direito de escolher a sua vereda. Apocalipse 22, 17 diz: aquele que tem sede, você sente sede, você sente que precisa da água da vida, então você não precisa ter um carimbo de predestinado. Você não precisa estar no grupo daqueles que hipoteticamente são destinados para a salvação. Ou você não precisa estar no grupo dos perdidos e não pode fazer nada. Se você tem sede, você deve vir e receber de graça a água da vida. Aquele que tem sede. Não há discriminação aqui. Desde o primeiro livro, desde Gênesis até o último livro, Apocalipse, nós vemos um Deus que dá liberdade de escolha para o homem. Nós vemos um Deus que convida as pessoas. Nós vemos um Deus que está abrindo as portas do seu coração e chamando as pessoas. Mas quem crê na doutrina calvinista diz que Caim era uma semente do mal, destinado à perdição, por isso que ele matou Abel. Mas não é isso que a palavra diz. Nós vimos isso ontem. Nós vimos que Deus disse para Caim: se você proceder bem, você pode vencer. O pecado está aí querendo derrubar você, mas você pode vencê-lo. Também em Romanos 1,18, nós vemos que a ira de Deus, nós já vimos isso esses dias atrás, o que significa os vasos de ira. A ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e perversão dos homens. A ira de Deus não é um imã que é caído aleatoriamente. A ira de Deus se revela contra a impiedade e perversão dos homens, mas dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Se voluntariamente as pessoas detêm a palavra, escondem a palavra, rejeitam a palavra, que é a verdade, e preferem a injustiça, fatalmente, se essas pessoas não mudarem de atitude, elas estão rejeitando a graça de Deus, o dom de salvação. Aquilo que Deus planejou para essas pessoas antes da fundação do mundo e que fez real na pessoa de Cristo, não pode ser executado. No final, então, as pessoas receberão a ira e se tornam um vaso de ira. Mas todos possuem o direito de se arrepender. Atos capítulo 17, 30. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, diz a palavra. Agora, porém, neste tempo, agora, neste momento, Deus notifica aos homens que em toda parte se arrependam. A notificação de Deus, a mensagem de Deus, e esta mensagem é através do Evangelho. Essa mensagem, ela é feita através de pessoas sinceras, de pessoas como o irmão Arno aqui, de pessoas como outros irmãos aqui presentes, de mim e de você, que se dispõe a ser usado pelo Espírito de Deus para dizer às pessoas, para notificar as pessoas que agora chegou o momento de se arrepender. É isso que deve ser feito. E é isso que Paulo diz aqui. Deus agora notifica as pessoas, dizendo, chegou o momento, você precisa se arrepender. Todas as pessoas, em toda parte, não importa a cultura, não importa onde viva, não importa os costumes tradicionais, não importa os costumes sociais, não importa as coisas, as crenças culturais, não importa o nível civilizatório, onde quer que as pessoas estejam. Deus notifica as pessoas para que se arrependam. E esse notificar é através da pregação da pura verdade, porque agora não é mais tempo de ignorância. Quando você se arrepende, você recebe um conhecimento da palavra que, quem sabe, você não tinha, e Deus leva você a que a sua mente seja mudada. Então, raciocine comigo. Se Deus não desse esse direito de todos se arrependerem, se Deus não desse essa oportunidade das pessoas mudarem, ofertando às pessoas o direito de escolha,
Por que então todos seriam convocados ao arrependimento, como diz aqui no texto de Atos? Se as pessoas não teriam direito de ser arrependidas de verdade, de ter uma mudança de vida? Se Deus chama a todos indistintamente para que se arrependam, é porque Ele dá a todas as pessoas o direito de serem salvas. Isto é a livre escolha, a livre agência. Há uma graça que é dada. Essa graça foi manifestada na cruz e ela confere às pessoas, a todos, os homens, mulheres, o direito de buscarem a Deus em fé, se assim quiserem fazê-lo. Deus não vai forçar. Deus se apresentou, Ele enviou seu Filho, Ele fez tudo quanto era necessário fazer, aquilo que nós não podíamos fazer jamais, Ele fez. Mas agora Ele quer que nós apenas creiamos. E se você crer, você então é levado a fazer a vontade dEle. Essa é a sua livre agência, a sua livre vontade. Não a confusão que as pessoas têm criado hoje dentro do sistema religioso. As pessoas têm pregado doutrinas, têm ressuscitado esse tipo de coisa, de predestinação, como sendo uma revelação de Deus. Não é isso. A palavra é muito clara. Nós só podemos acreditar naquilo que diz o assim diz o Senhor. 1 Coríntios 9, 27, nós encontramos um relato de Paulo falando sobre a sua própria experiência. Eu quero convidar você a que você procure no seu aplicativo de celular, no seu computador, você abra a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 9. Em 1 Coríntios capítulo 9, nós encontramos o relato de Paulo. E Paulo diz assim, falando sobre a sua própria experiência, 1 Coríntios 9. É interessante que nós leiamos a partir do versículo 24. Paulo diz assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas apenas um leva o prêmio. Paulo está falando aqui para uma plateia de gregos que estavam acostumados com os esportes, as Olimpíadas gregas. Corinto era uma cidade grega. E Paulo diz, vocês não sabem? Claro que vocês sabem, que todos correm no estádio. Paulo aqui está se referindo a alguma corrida, alguns 100 metros rasos, 200 metros rasos, como é dito hoje. E Paulo diz, eles correm todos, mas somente um vai levar o prêmio. E Paulo diz, eu quero que você seja o primeiro lugar. Eu quero que você alcance o primeiro lugar nessa meta. E ele diz, corra. E a palavra grega para corra é o trechó. Corra. Corra. Se esforce de uma maneira que você alcance o primeiro lugar. E ele começa então a dar o exemplo do atleta. E ele diz, o atleta, todo atleta, qualquer atleta, em tudo se domina. Egrikateumai, a palavra grega aqui, que palavrazinha estranha. Todo atleta em tudo se domina. O sentido da palavra grega aqui utilizada por Paulo é controlar-se. Autocontrole. Ser continente. E quando existe autocontrole, nessa palavra grega usada por Paulo aqui, é porque a pessoa sabe que precisa chegar a um ponto, mas também sabe que não pode ficar sem um controle adequado, porque senão vai ser levado para outro que não é desejado. É isso que Paulo está falando aqui. E ele diz, todo atleta em tudo se domina. Agora veja, aqueles atletas, eles buscam alcançar uma coroa corruptível, que era simplesmente ali uma coroa de flores que era colocada na cabeça dele, o louro da vitória. É uma coroa corruptível, mas você busca a coroa incorruptível. Eu lembro que há uns anos atrás, havia uma equipe brasileira de natação, e eu vi uma reportagem sobre essa equipe brasileira de natação que me chamou bastante atenção na época. Essa reportagem, eu não lembro bem qual foi o horário que passou, mas dizia o seguinte, que as meninas lá da natação, eu não sei se era da natação ou do nado sincronizado, ou era daquele nado que faz, tipo, umas coreografias dentro d'água, não tenho certeza. Mas eles iam dormir muito cedo e eles acordavam 4 da manhã, ou antes, 4 da manhã, e quando eles acordavam, eles iam para a água. E eles então iriam treinar ali e passavam o dia inteiro treinando. E eles tinham de repetir e repetir várias e várias e várias vezes os mesmos movimentos, para que houvesse sincronia entre o que eles estavam fazendo, aliás. Existe uma dupla também que trabalha com isso, né, que se apresentava assim, que eram 2 irmãs gêmeas. Parece que era Bia e a outra é Bruna Ferres. Eu não tenho certeza se é o sobrenome delas. E elas se apresentam, né? O esporte delas é isso, né?
acho que é um nado artístico, não sei dizer bem o nome, mas elas têm de sincronizar o que elas fazem dentro d'água. Bia e Branca, é isso que a Grace falou aqui agora. Obrigado, Grace. É impressionante como essa sincronização precisa existir. E para que essa sincronização exista, para que ela possa realmente existir, dá muito esforço. É preciso muita força de vontade. É preciso muito trabalho. É preciso se privar de muita coisa. É preciso comer um alimento especial. É preciso dormir na hora certa. É preciso fazer isso, fazer aquilo, tal. E repetir, 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 até a exaustão. E Paulo diz isso no verso 25. Todo atleta em tudo se domina. Ele tem um objetivo. O objetivo dele é correr no estádio, é conseguir o prêmio. E ele diz, você também precisa fazer isso. Mas você tem de fazer isso no sentido espiritual, na sua batalha espiritual. Não é para conseguir uma coroa de louro, de flores, mas é para conseguir a coroa imortal. A coroa da vida eterna. É isso que Paulo está falando aqui. E Paulo agora usa o seu próprio exemplo. Chega no verso 26, Paulo vai dizer agora, assim corro também eu. Se Paulo era um predestinado, como alega a doutrina calvinista, quando Paulo diz que foi escolhido antes mesmo do ventre, antes da fundação do mundo, e ele também diz isso para a igreja, como nós vimos ontem em Éfeso. Se Paulo era um predestinado, por que Paulo precisava correr? Paulo diz, assim também corro eu. Eu também estou correndo, não sem meta. Olha só, não de modo incerto. Palavra grega adelos, não é de modo incerto. Eu tenho um objetivo. Eu penso no que eu tenho de fazer agora, eu penso no que eu tenho de fazer amanhã, eu penso no que eu preciso alcançar depois. Você pega as viagens missionárias de Paulo, você vai ver que as viagens missionárias de Paulo, além de serem direcionadas pelo Espírito de Deus, Paulo não saía plantando uma igreja em todo lugar, não. Ele procurava ali, olhava numa visão geográfica e via um centro grego. E ele via ali as cidades mais frutíferas, as cidades mais localizadas estrategicamente, os polos estratégicos, e ele partia para lá. Porque colocando uma igreja, criando um centro ali de irmãos numa cidade estrategicamente, como Corinto, que tinha um porto, ele poderia então fazer dali uma ligação com outras cidades menores. Então Paulo era direcionado dessa forma, ele tinha meta, ele tinha as metas de trabalho. E ele diz, eu não estou desferindo golpes no ar. Verso 26. Eu estou lutando. E a palavra aqui que ele usa é a palavra grega pukteu, que era uma palavra usada para o boxeador. Porque o boxe também existia, a luta, né? O combate. E aqui Paulo disse que ele era como um boxeador. Ele estava lutando, não como desferindo golpes no ar, mas ele sabia muito bem o que ele deveria fazer. Pergunta, será que nós sabemos o que nós queremos fazer para Deus? Será que nós hoje temos plena consciência do que nós precisamos fazer, onde nós precisamos melhorar, o que nós precisamos vencer, o que nós precisamos abandonar? Será que é a falta de fé? Será que é a desconfiança? Será que nós ainda somos tão falhos que nós não conseguimos crer? Será que eu preciso dar um primeiro passo? Ou será que eu dei um primeiro passo e não consigo dar o segundo? Tudo isto aqui, Paulo diz que se chama meta. Meta. E Paulo diz, eu tenho meta, eu preciso cumprir isso. E agora chega o versículo 27. No verso 27, Paulo diz assim, esmurro o meu corpo. A palavra grega para esmurro aqui é o upopiazo. Esmurro o meu corpo. O que é a palavra upopiazo? O sentido da palavra aqui realmente é para espancar, bater, até causar contusão, né? Como um boxeador esmurra, né? Uma disciplina pelo sofrimento, ou um aborrecimento, destruir. Então, Paulo usa essa palavra grega para dizer que ele esmurra o seu corpo. Pergunta, será que Paulo estaria esmurrando-se a si próprio, fisicamente? Será que Paulo sabia dos problemas da vida, das coisas que ele deveria alcançar, e ele se autoflagelava? Como existem hoje algumas ordens religiosas, ou como em alguns lugares da Indonésia e outros lugares, que as pessoas na Semana Santa, elas saem ali e pegam com chicotes muito afilados ali, lâminas, e ficam se flagelando. Será que Paulo fazia isso?
Paulo não fazia isso. Não é esse corpo que Paulo está se referindo aqui a esmurrar o seu corpo. Paulo também diz, eu reduzo a escravidão do lagogel. Paulo diz, eu estou reduzindo o meu corpo à escravidão. E Paulo dizia, eu sou um escravo de Jesus Cristo. Mas é quando você é escravo de Cristo que você é livre. Porque o corpo do pecado precisa ser escravizado. Porque se o teu corpo do pecado estiver livre para fazer o que quiser, isso vai te levar para a morte eterna. E Paulo diz, mesmo eu, sendo quem eu sou, vamos dizer, o apóstolo dos gentios, tendo minhas metas, pregando o evangelho, arrebatado até o terceiro céu, todas essas coisas que nós sabemos, eu não posso descuidar. Esmurro meu corpo, reduzo a escravidão, eu estou sempre atento, eu não posso deixar o homem do pecado sair para fora. Sabe por quê? Porque eu não posso permitir que aquilo que eu fiz, para que tendo pregado a outros, ou seja, eu preguei para aquela pessoa que eu tenho de orar e eu não oro. Eu preguei para aquela pessoa que você tem de ler a Escritura e eu não leio. Eu preguei para aquela pessoa que Jesus Cristo virá em breve, mas eu mesmo não estou acreditando. Eu preguei para aquela pessoa que tem de renegar o mundo, mas eu estou abraçando o mundo. Estão entendendo? É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. É isto que Paulo está dizendo aqui. Eu não posso ser um desqualificado. Eu não posso simplesmente pregar algo que eu não vivo. Você não pode falar algo que você não vive. Hoje, muitas pessoas têm sido manchas diante dos outros, espiritualmente, porque falam de coisas que não vivem. E é essa a preocupação de Paulo. Eu não posso falar o que eu não vivo, eu preciso viver. E quando eu vivo, o testemunho, então, é verdadeiro na minha vida. E as pessoas vão ver esse testemunho. Vai ser um fruto verdadeiro. Por isso eu esmurro o meu corpo, eu não posso deixar. E Paulo fala lá em Romanos, ele dizia, olha, eu quero fazer uma coisa, isso foi no início da caminhada dele. Eu quero fazer uma coisa, mas aquilo eu sei que não é bom. E aquilo que eu não quero fazer, eu quero fazer. Aquilo que eu quero fazer, eu não posso, e fica aquela confusão. E ele diz, nossa, infeliz homem que eu sou. Paulo vivia um dilema. Paulo vivia um dilema. A luta da carne contra o espírito. Mas isso passou. Ele continuou firme. Ele continuou esmurrando o corpo, vamos dizer assim, nessa luta como boxeador. Ele não baixou a guarda. Até que chegou um ponto que a velha natureza do Shaul, do Paulo, do perseguidor, que ainda estava ali, ela foi definhando, até que não tinha forças mais. Então, lá em Gálatas 3:20, Paulo diz, logo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. O Paulo das lutas, das dificuldades, da batalha espiritual contra o pecado, havia passado. Agora ele era um homem que diz, Cristo vive em mim. Não há mais batalha. Sabe por quê? Porque também eu não deixei de lutar. Eu não baixei a guarda. Esse é o sentido. Paulo não era um predestinado no sentido de ser um predestinado inato. Não, eu posso fazer o que eu quiser, o meu lugar está guardado lá. Não. Quando ele vence essa luta, então, finalmente, quando ele vence essa batalha, é que ele pode dizer, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Não tem mais dúvida, mas eu venci. Combati o bom combate. Combati o bom combate. Que combate? Esse combate que ele está falando aqui. Não baixei a guarda, como um boxeador. E não há boxeador que não leve também uma pancada, que não seja atacado, mas ele não pode cair, ele tem que continuar o combate. Então, dizem por aí que Paulo não estava se referindo à salvação, mas não, Paulo só está dizendo, olha, eu posso perder até, mas eu não posso cair, eu não posso permitir que isso aconteça, eu não posso ser negligente. É isso que ele quer dizer. Para isso, é preciso firmeza. Colossenses 1:23, Paulo diz assim, Colossenses 1:23, falando para os colossenses, olha, vocês precisam permanecer na fé. Vocês precisam estar mais do que permanecendo na fé. Vocês precisam estar alicerçados na fé. Alguém aqui sabe como é que faz um alicerce? O Zé Pedro sabe. Não sei se o Zé Pedro está por aqui. Não sei que mais aqui
já viu fazendo alicerce? Silvane deve saber, Eduardo sabe, aqui com certeza muitos outros irmãos aqui devem saber como é que faz o alicerce. O alicerce é feito para que aquilo ali fique solidificado, para que aquilo ali não tenha mais humanamente possível como alterar aquilo ali, porque ele está suportando um peso e ele não pode escapar, ele tem de ficar firme. E Paulo diz, você tem de ficar alicerçado. Você precisa estar alicerçado, firme, não se deixando afastar da esperança do evangelho que você ouviu, mas você precisa estar firme. Então, Paulo diz aqui, vocês precisam aprender o que houve no passado. Vocês precisam ver os exemplos que aconteceram lá no passado, 1 Coríntios 10, 1 a 5, e ele diz, tudo isso aqui é exemplo hoje para nós. Deus tirou o povo do Egito, depois destruiu quem não creu. Por isso que ele diz lá no verso 14 de 1 Coríntios 10, fuja da idolatria. Essa era a preocupação de Paulo. Fuja da idolatria. Era uma advertência para aqueles que criam. E ele diz mais, 1 Coríntios 10, 12, aquele que pensa estar em pé, veja para que não caia. Então, você pode estar em pé, mas você também pode cair, e você também pode ter caído, e você pode ser levantado pelo Senhor, que é poderoso para levantar. Mas aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, isso confirma, aqui no verso 13, né, a questão da tentação e de uma queda que pode acontecer, mas que Deus pode suster, porque ele diz aqui no versículo 13 que Deus é fiel. Você pode ser tentado, mas Deus vai te dar livramento para que possa suportar a tentação. Por isso que ele diz, esmurro meu corpo, reduzo a escravidão, porque eu não quero ser eu mesmo desqualificado depois para as pessoas, que eu levo a mensagem para as pessoas. Então, fica claro aqui, fica claro, né, que a palavra deixa para nós que a sua salvação, a minha salvação, depende da sua correspondência à graça de Deus em Cristo Jesus que lhe é manifestada. É isso que você precisa fazer. Não depende, não existe um duplo decreto de Deus determinando, olhando assim para alguém, você vai para o inferno, você vai para o céu. Não importa o que você faça. Não existe isso, a palavra não fala disso. Sabe, tem um livro da Igreja Metodista, lá na Alemanha, foi escrito pelo bispo Walter Kleber. E ele alega aqui uns pontos interessantes, são 3 pontozinhos bem interessantes sobre essa questão de predestinação. Ele diz assim, se somente essa eleição e a rejeição de Deus decidem a salvação, a petição do homem, então não tem sentido você pregar mais. Por que você vai pregar? Não é verdade? Você vai pregar a palavra para quê? Se Deus já sabe quem é que vai ser salvo, quem é que está eleito, se é Deus que decidiu, por que eu vou pregar o evangelho? Por que Cristo mandou ir por todo mundo pregar o evangelho? Só uma parte é salva, a outra não é, por que pregar o evangelho? Pergunta excelente. Segundo, essa predestinação, ela corre um perigo hoje, na verdade, né, é o que está acontecendo, né, destruir a fé das pessoas. Porque as pessoas, elas não vão pensar mais na necessidade de ser santificadas, na busca da santificação. E a palavra diz que é um dos requisitos para a vida eterna é o processo de santificação. Porque se a graça de Deus, ela opera dessa forma irresistível, que mesmo que você não queira ir para o céu, você vai, e mesmo se você queira e você não tiver destinado, você não vai, então, qual é o motivo de você procurar, então, ser santificado? Se despojar do pecado, viver uma vida, ser perfeito. Qual é a graça nisso? Qual é a lógica? Se você não adianta o que você faça. Então, esse é o problema nisso aqui, o grande perigo nisso aqui. Terceiro ponto, a doutrina dessa perdição incondicional, da perdição incondicional, que resulta, né, dessa eleição incondicional, ela contradiz, no final de tudo, a imagem do Altíssimo, do Criador. E o que a palavra diz, claramente, vai contra a palavra, porque a palavra diz que você é salvo. Então, isso aqui leva a que o sacrifício de Cristo perca o seu valor. Que a morte dele não reconcilia mais ninguém. Foi sempre um teatro. Por que ele veio, então, morrer na cruz? Só veio morrer na cruz por aqueles que estavam predestinados. Não. Ele morreu na cruz porque a graça dele é universal, é livre para todos aqueles que creem. Aquele que crê, ele tem a vida eterna. Então, irmãos, não tem prova bíblica, finalizando nosso tema hoje, não existe prova bíblica para a predestinação.
para o calvinismo. Não existe. Ela destrói o livre-arbítrio, não tem base na Escritura. Atos 10 diz que Deus não faz exceção de pessoas. Em Cristo, há total possibilidade de salvação. E não há decreto nenhum. Há um decreto, sim, para a vida eterna, para aquele que crê. E Deus decretou que quem aceite a Cristo seja salvo. Seja salvo. A nossa salvação é em Cristo. Você aceita Cristo, você tem, então, a vida eterna, você é o escolhido, você é o fiel. Então, que nosso Pai Celeste nos abençoe. Nós finalizamos por aqui este tema sobre predestinação, sobre eleição, sobre graça. Com certeza, ele pode ter ficado algumas coisas que não foram abordadas aqui, mas eu acredito que é de fundamental importância que nós conheçamos, pelo menos, esses princípios básicos da fé. Porque não somente isso aqui tem sido deturpado, mas tantas e tantas e tantas outras verdades da palavra têm sido desvirtuadas. Nosso Pai Celestial nos abençoe, que nós possamos ser firmados, fundamentados na sua palavra, a cada dia, a cada momento. Em nome de Jesus.